Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Senhor, muito obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Palavra que falou aos corações daqueles crentes naquela época, falou através da história da igreja e fala também conosco nesta noite. Que o Senhor venha sedimentar estas verdades em nosso coração, nos ajudando, ó Deus, a entender o Teu santo evangelho. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, como eu falei, capítulo 1, capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai fazer a sua autodefesa como apóstolo de Cristo. Sou apóstolo como são apóstolos os demais em Jerusalém. E nós vimos isso que deu trabalho ele provar isso. Teve o concílio de Jerusalém e elevou Tito, elevou Barnabé também. E ele usou de sabedoria. Ele também disse que subiu a Jerusalém por revelação de Deus. Ele tinha que estar lá para resolver essa questão, porque os falsos profetas, os falsos mestres estavam infiltrando na igreja, ensinando que sim, a salvação é pela graça mesmo, a salvação é através de Jesus Cristo, mas não é só isso. É a salvação em Jesus, é Jesus mais a circuncisão, é Jesus mais guardar dias, meses e anos. É Jesus e mais, e mais, e mais coisas. Nada diferente do nosso tempo agora, não é verdade, irmãos? Então, esses falsos ensinos estavam ganhando terreno dentro da igreja da Galácia, da região da Galácia. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para centralizar o evangelho dentro das igrejas. E ele fez isso com muita sabedoria e direção do Espírito Santo também. Então, versículos capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo lança luz e reivindica o seu apostolado. E agora, capítulo 3, versículo 4, ele vai falar a teologia do Evangelho. Capítulo 3 e capítulo 4, ele vai falar sobre a teologia do Evangelho. O que é, de fato, o Evangelho? E no capítulo 5 e o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação do Evangelho. Como se deve viver a vida cristã? Aquela pessoa que se diz que é cristã, como ela deve viver? Então, o capítulo 5, capítulo 6 vai mostrar isso. Não é somente dizer, eu fui salvo pela graça, ok. E eu creio também que eu sou salvo, o apóstolo Paulo, eu também creio. O apóstolo Paulo então vai usar o capítulo 5 e 6 e dizer, é isso? Certo isso? Então, você tem que viver segundo essa norma aqui. Tá bom, meus queridos? Então, agora nós vamos olhar que o poder de atração do falso ensino, irmão, é muito atrativo. Então, nos versículos aí, o falso ensino exerce fascínio nas pessoas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Olha, irmãos, a palavra grega que a tradução em português usou aqui para fascínio, pasmem vocês, é feitiço. Quem enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou vocês? É claro que o apóstolo Paulo está falando que eram os falsos mestres que exerce esse poder de fascínio nas mentes das pessoas. Então surge uma pergunta, que as pessoas podem estar indagando. Um crente verdadeiro,
pode sofrer um tipo de hipnose espiritual. Ele pode perder um pouco a razão e pender-se para o falso ensino. Esse povo da galáxia, a igreja da galáxia, de fato, eram crentes genuínos, crentes verdadeiros? O apóstolo Paulo diz que sim. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 26, se você estiver com a Bíblia aberta para acompanhar, capítulo 3, no mesmo capítulo aí, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, eles eram salvos, eles foram regenerados pelo Espírito Santo, mas mesmo assim eles estavam sob efeito do fascínio dos falsos ensinos. Estava debaixo de uma espécie de hipnose espiritual. Então você vê aqui que o falso evangelho é muito atraente. De fato, ele é muito atraente. Agora, o apóstolo Paulo aqui não está tratando da natureza e a vida espiritual desses crentes que foram, digamos, enfeitiçados pelo falso ensino, mas porque eles estavam muito facilmente se deixando levar pelos falsos mestres. Deixa eu mostrar isso com uma ilustração bem simples. Bom, há bactérias boas e ruins em nosso corpo, certo, irmãos? Há bactérias boas e ruins. Se nós não tomarmos cuidado, não tivermos uma dieta bem nutritiva, se não fizermos algum tipo de exercício físico, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai adoecer, não é? Vamos ficar fracos, podemos até necessitar de um suplemento alimentar, e a fraqueza do nosso corpo será tão grande que vai acontecer uma espécie de delírio mental. Você vai esquecer as coisas fáceis, você vai ficar com a mente muito fraca, porque o corpo está fraco. É a mesma coisa, irmãos, com a vida espiritual. Não é que a pessoa não seja salva, ela é salva, sim, porque o apóstolo Paulo diz que eles eram salvos, foram regenerados. Mas se ficar dando ouvido, ouve hoje, ouve amanhã, vai lá, participa, isso vai começando a entrar na vida das pessoas e elas começam a acreditar que aquilo ali de fato é verdade. Isso é o fascínio que o falso evangelho provoca na pessoa. Por que, irmãos, que o falso evangelho provoca esse fascínio nas pessoas? Porque nós nascemos pecadores e nós queremos, por natureza, ter sim a primazia de decidir as coisas, nós queremos se sentir bem, nós queremos fazer alguma coisa para ajudar Deus. Não é porque nós queremos ajudar Deus, porque nós queremos ficar bem. Nós queremos, o pecado faz isso em nós. Ele exerce esse poder na nossa vida, porque nós queremos sim, irmãos, receber aquele elogio dentro da igreja, não é? Puxa, como que você trabalha? Como que você é um exímio irmão na igreja? Nós gostamos muito disso, mas crítica, não, isso não faz parte da nossa natureza, não. Por isso que ele exerce esse fascínio. E os crentes da Galácia eram crentes de verdade, mas estavam sobre o efeito do falso evangelho. Por isso o apóstolo Paulo falou, vocês são tolos, muito tolos, para tão depressa afastar-se do evangelho de Cristo para esse evangelho falso que eles estão ensinando. Então, por isso, irmãos, que a observação das Escrituras, a exortação das Escrituras para nós é que devemos ansiar como recém-nascido o leite genuíno da palavra de Deus. Sim, precisamos ansiar por isso, que devemos orar, que devemos vigiar, que devemos estar junto em comunidade, em oração, porque senão, irmãos, podemos ser alvo fáceis
do falso evangelho. E não pense em você que, eu estou blindado contra isso. Fui criado na igreja, tenho uma boa formação teológica. Não, isso não vai te ajudar. Eu estava acompanhando um canal no YouTube, um irmão da Igreja Assembleia de Deus que resolveu voltar para a igreja verdadeira, segundo ele. Ele foi recebido lá pelo bispo da igreja romana, foi recebido com muita alegria, né? E ele fez a pública profissão de fé na igreja católica apostólica romana. Então as irmãs foram lá e ele ficou emocionado, ficou muito emocionado. E quando deram a palavra para ele disse: graças a Deus voltei para a igreja verdadeira. Fascínio. E a palavra de Deus diz, irmãos, que muitos apostatarão da fé. E se você ler no comentário lá do canal do YouTube, vai ver glória à Virgem Santíssima, não sei o quê, que ela está fazendo um trabalho maravilhoso de converter os desviados para a Igreja Mãe. Muitos comentários. Aí vi em outro comentário uma irmã dizendo: olha, eu estou na Igreja Assembleia de Deus, mas estou indo na Igreja Presbiteriana com meu marido, mas eu estou com fortes tendências a voltar para a Igreja primitiva, diga-se, a Igreja Católica Apostólica Romana. Há um grande alvoroço, né, no meio dos romanos, alegrando por essas pessoas estar retornando ao seio da sua mãe. Fascínio, né? Fascínio. As coisas vai perdendo, irmãos, o gosto, vai perdendo a essência do Evangelho, vai ficando fraco e a mente parece que delira. Eles não estão vendo que eles estão voltando para a idolatria. Para a idolatria. Agora, irmãos, veja aí, o falso ensino também invalida o poder da cruz de Cristo. Olha a primeira parte aí, a última parte do versículo. Antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Primeira parte, quem fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? E agora, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A pregação de Paulo sobre a redenção de Cristo na cruz era tão clara, irmãos, era tão clara, que parece que Paulo estava dando imagens à sua voz. Era tão cristalina a mensagem da redenção de Paulo, que eles estavam ouvindo e, ao mesmo tempo, estavam vendo Jesus crucificado. De tal maneira que ele falou: parece que eu estou vendo Jesus crucificado. De tão cristalina que é. Claro que, estava lendo um comentário de Martinho Lutero, ele pega esse texto e correlaciona com Hebreus capítulo 6, versículo 6, onde dizendo que é impossível alguém voltar de novo, que ele se apostatou, voltar de novo à verdade, porque estão crucificando, expondo à ignomínia o próprio Cristo. É claro que esse é o entendimento de Martinho Lutero. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu falei tanto de Cristo, expus de forma tão clara para vocês sobre a redenção e a cruz de Cristo, que é como se vocês estivessem vendo um quadro pintado de Jesus na cruz. Aí é claro, né? Precisamos voltar aqui e dizer: não é aquele Jesus, Paulo está falando daquele Jesus crucificado na cruz, aquela imagem que tem nos templos das igrejas romanas. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando que ele pregou com tanta clareza, no poder do Espírito Santo, que os olhos deles foram abertos e eles conseguiram ver Jesus crucificado. Eles conseguiram ver que a salvação é somente por Jesus. Os olhos foram iluminados por causa da pregação
de Paulo, que foi tão cristalino. Irmãos, quando falamos da exposição de Cristo na cruz, nós estamos falando da redenção pelo sangue de Jesus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus morreu para remir-nos de todo pecado, e qualquer coisa que contradisser isso, ou acrescentar obras a isso, é Jesus e mais o que eu faço, pode ter certeza, é falso evangelho que está batendo aí na sua porta, querendo invadir a sua mente. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Não, ou você foi remido pelo sangue de Jesus ou não foi. Ou Jesus derramou o seu sangue por você, ou não derramou. Se derramou seu sangue por você, você com certeza está livre do seu pecado, porque Jesus levou o seu pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O Cristo exposto na cruz. Ou ele fez isso para você, no seu lugar, ou ele não fez. Não é você com Cristo e mais alguma coisa, não. Irmãos, todos nós precisamos ter essa visão clara de Cristo exposto na cruz. Eu fico pensando, às vezes eu tento pensar com a mente dos irmãos aqui na igreja, quando nós estamos vindo para o culto. O que você está vendo quando você sai da sua casa e vem para o culto? Ou quando você está meditando na sua casa, o que você está vendo? Irmãos, nós precisamos ter uma visão clara de Jesus exposto na cruz. Olha, Jesus foi exposto na cruz por mim. E quando aquela tentação vier, e ela vem para todos nós precisamos, não, estou vendo Jesus exposto na cruz. Estou vendo Jesus ensanguentado. Era eu que tinha que estar lá e mesmo assim para o inferno. Mas Ele está lá no meu lugar. Esta visão, irmão, de Cristo nós não podemos perder. Podemos perder. Eu fico preocupado também em relação ao sacramento da ceia. Quando você vem à igreja, o sacramento da ceia, você está vendo aquele produto da vide e o produto também lá do trigo, que é o pão. O que você vê ali? Não estou vendo pão, eu estou vendo o suco de uva. Então a sua visão está embaçada. Você precisa ter uma visão retroativa lá na cruz. Espera aí, eu estou vendo o corpo de Jesus moído aqui. Eu estou vendo o sangue de Jesus derramado aqui. E eu agora, quando eu pego o pão e o cálice e me alimento, eu estou dizendo, eu estou me apropriando do poder que vem da cruz, do poder perdoador que vem da cruz, do poder restaurador, do poder que faz eu vencer o pecado. É isso, irmão, se a gente não tiver essa visão de Jesus exposto na cruz, nós ficamos aí na bancarrota espiritual. Precisamos ter essa visão de Cristo. Cristo exposto na cruz é o que Ele fez por mim e por você, e não o que fazemos para Ele. Nós trabalhamos na obra de Deus e devemos trabalhar, não para agradar tão somente a Deus. Nós trabalhamos porque Jesus mudou isso dentro do nosso coração. Nós trabalhamos porque nós somos gratos a Deus para isso. E de novo, irmão, nós não vencemos o pecado tendo boa vontade, lutando com a força da carne. O apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo 5. Mas nos apropriamos do poder da exposição de Cristo Jesus na cruz. Cristo exposto na cruz diz que o seu sacrifício é suficiente para nos salvar. Não é a cruz de Cristo mais a circuncisão, não é a cruz de Cristo mais guardar dias, meses e anos, não é a cruz de Cristo mais as obras que alguém possa fazer para ser salvo. É somente Cristo, é somente a graça, é somente a pregação da fé que o apóstolo Paulo chama aqui.
Por quê, irmãos? Por que isso? Porque a exposição de Cristo na cruz é o cumprimento de toda a lei. Porque tudo que a lei dizia e exigia dos seus observadores estava ali exposto na cruz. Cristo exposto na cruz é uma imagem clara do cumprimento da justiça de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É em Cristo, irmãos, que a lei tem o seu propósito final. Tudo culminou em Cristo exposto na cruz. Então, qualquer coisa que alguém disser para você, olha, você precisa fazer isso para ser salvo. Você precisa jejuar, você precisa fazer campanha, você precisa fazer isso e aquilo para ser salvo. Não, isso é falso ensino. É falso ensino. Eu posso fazer isso não para ser salvo. Eu faço isso porque já sou salvo. É isso, é a diferença de Cristo exposto na cruz. Então, se Cristo como homem cumpriu a lei, se Cristo é o meu substituto, isso quer dizer que não há salvação fora dos méritos de Cristo exposto na cruz. Então, toda jactância, toda vanglória humana cai por terra e prevalece só a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. E é com base nisso que o capítulo 10 de Romanos, ainda no versículo 3, Paulo diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Isso é justiça própria, irmão. A sua justiça não vale nada, a minha justiça não vale nada. Se eu não estiver escudado na justiça de Cristo, não tem jeito, isso não é o Evangelho. Isso é um falso Evangelho. E quando consigo ver pela fé Jesus crucificado, vejo todos os meus pecados ali, com eles sendo cancelados. Assim, meus irmãos, não é o meu esforço que me dará vitória no final contra o pecado, mas também não é somente uma informação sobre Cristo exposto na cruz, porque essa informação até Satanás e os demônios têm. É a apropriação disso. É crer pela fé, é ver pela fé Jesus exposto na cruz. Você tem essa visão de Cristo exposto na cruz? E você consegue ver Cristo exposto na cruz e se apropria pela fé dos benefícios deles decorrentes? Se você tem essa visão de Cristo exposto na cruz e você descansa nesta visão pela fé que você tem no sangue de Jesus, você está dentro do Evangelho e você está amparado e seguro em Cristo Jesus. Agora, qualquer coisa fora disso, irmão, vai levar você para uma gangorra. Uma hora você crê na sua salvação, outra hora você não crê. Porque se tiver qualquer cortina atrapalhando a sua visão, se o véu ainda não rasgou de alto a baixo para você ver, o santuário de Deus e Cristo exposto na cruz, é o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo 1. Então, ficamos numa gangorra. Não é porque não seja salvo, a gente fica nessa tensão, não é? O que está acontecendo comigo? E sabe de uma coisa, irmãos, que pode acontecer? Se acontecer alguma coisa de errado na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Eu acho que eu não sou salvo. Eu não consigo vencer isso aqui. Não, você não vai vencer mesmo. Se você não vê Cristo exposto na cruz e apropriar, você não vai vencer isso. Não vai vencer as suas dúvidas e não vai vencer o seu pecado, como diz Hebreus, que tenazmente nos assedia. Não vai, porque pela força da carne nós não conseguimos vencer. E por último, irmãos, dessa questão que o falso ensino, ele é atrativo, tem o versículo 2. O falso ensino enfatiza as obras da lei em detrimento da pregação da fé. Quero apenas saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, irmão, obras da lei. Há tanto faças e não faças nas pregações hoje, que se torna mais uma exposição do requerimento da lei do que o Evangelho. Há muita
muita cobrança, né? Muita coisa que você tem que fazer para ser salvo. São tantas ordenanças, tantas campanhas, tanto esforço físico, tanta força da carne. O apóstolo Paulo faz uma pergunta para eles aqui. Eu quero saber de vocês. Quero apenas saber isso de vocês, de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como o Espírito Santo entrou na vida de vocês? Foi a obra da lei que levou o Espírito Santo a entrar na vida de vocês? Os Gálatas tinham respostas. Eles sabiam que foram, sim, pela pregação da fé. Agora, aqui tem, sim, irmãos, uma controvérsia entre as outras matrizes evangélicas, né? Porque eu sou de uma época onde éramos ensinados para receber o Espírito Santo com poder sobrenatural, era necessário fazer algumas coisas. Era exigido muita oração, muito jejum. Tínhamos que ir para a igreja em determinado dia, no domingo era mais corriqueiro, ter uma preparação de jejum antes, para ir para a igreja, para receber o poder sobrenatural do Espírito Santo. E ali, ajoelhávamos, colocávamos nosso rosto no chão, gritávamos, chorávamos, pedindo esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Olhando aqui, isso é o quê? Obras da lei ou pregação da fé? Como que o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo? Irmãos, deixe-me dizer algo aqui. O Espírito Santo não age sozinho. Ele age com a pregação da fé. A pregação da fé é o caminho para o Espírito Santo entrar na sua vida também. Sem a pregação da fé, esquece, não tem o Espírito Santo. Eu louvo, até admiro, admiro a disposição de uma igreja aí. Venha receber o Espírito Santo. Venha, traga aí a sua rosa, traga aí isso, venha para o templo, nós vamos passar o dia inteiro orando e você vai receber o Espírito Santo. Não se recebe o Espírito Santo assim. O Espírito Santo só é recebido pela pregação da fé. Se não houver pregação sobre Cristo exposto na cruz, não tem Espírito Santo. Não tem. Porque qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Jesus disse isso. Ele virá e me glorificará. Então, se eu não pregar Cristo, não tem o Espírito Santo. Não tem como. Pode ter aqueles momentos de emoção forte, pode até balbuciar algumas palavras desarticuladas, naquele frenesi, mas não é o Espírito Santo. Se não for pregação de Cristo, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só está na igreja, e o Espírito Santo só sopra na igreja se houver a pregação de Cristo, o Evangelho. Caso contrário, pode ter multidões aqui, alegres, pessoas bem para cima, pessoas com olhar bastante otimista, mas se não houver pregação de Cristo, a pregação da fé, não tem Espírito Santo. Tem aí uma emoção, tem um apego pela religião, pela denominação, pelo trabalho que a pessoa faz na igreja, tem um apego a isso, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo só é recebido pela pregação da fé. E eu percebi na minha época que muitas pessoas ficavam agonizadas por não sair de lá daquela consagração sem receber esse poder sobrenatural. E mais ainda, quando manifestava um suposto possessão demoníaca dentro da igreja, o dirigente ou pastor dizia: só aqueles que receberam o poder sobrenatural do Espírito Santo têm autoridade para levantar a mão e expulsar. Aquelas pessoas que fizeram jejum, que oraram 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não receberam, segundo ele, não estavam qualificados para fazer aquilo. Isso é o quê?
obras da lei. Não se recebe o Espírito Santo pelas obras da lei. É pela pregação da fé. Irmão, é muito preocupante isso, não é? Muito preocupante. Então, quer dizer, se não houver pregação de Cristo exposto na cruz, se não houver pregação da redenção de Jesus, da remissão de pecados, do arrependimento em Jesus Cristo, não tem Espírito Santo? Não tem. Não tem. Pode fazer o que quiser dentro da igreja. Pode dar pirueta, danças espirituais, podem ter supostas visões, mas o Espírito Santo não tem. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é ordeiro. O Espírito Santo vem com poder de Jesus, que o Espírito Santo, ele vem fazendo, é como o vento que sopra aonde quer, não é? Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. É a ação do Espírito Santo. E ele só vem, de novo, irmãos, de novo, acompanhado com a pregação da palavra de Deus. Só. Se não houver a pregação da palavra de Deus na igreja, não tem Espírito Santo. Não tem o sopro do Espírito Santo. E se não tem o sopro do Espírito Santo, não tem poder nesta igreja. Não tem poder. É claro que o pecado vai graçar, porque não tem poder na igreja. É isso, irmãos, que a gente pensar que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo diz que o Espírito Santo, o Espírito regenerador e santificador do Espírito, é dado pela pregação da fé. O evangelho aqui é chamado por Paulo de pregação da fé. E a pregação da fé é o canal pelo qual o Espírito Santo salva e santifica o crente. Então, eu não sou santificado pela oração? Não necessariamente. Necessariamente não. O que é que Jesus falou em João 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se não houver, irmão, pregação da verdade, não tem santidade também. Não tem. Isso é muito sério, não é, meus queridos? É muito sério isso. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ao pregarmos a palavra de Cristo, o Espírito Santo introduz as palavras aos ouvintes espirituais do pecador. Assim, a pessoa é salva. E esta é uma obra espiritual e sobrenatural de Deus na vida do pecador, e às vezes não vem com choro, às vezes a pessoa não chora, às vezes a pessoa não sente emoção nenhuma, às vezes a pessoa, até some mesmo da igreja, às vezes a pessoa fica amorfa a situação da igreja, mas se houve pregação do Evangelho, de Cristo exposto na cruz, a redenção de Cristo, os meus pecados, nos méritos de Cristo, não na minha carne e no meu mérito, se houve essa pregação, o Espírito Santo soprou na igreja, Deus soprou na igreja, e se ele soprou dentro do pecador, mesmo que não teve aquela reação de emoção, mesmo que ninguém levantou a mão, ele é uma pessoa que recebeu de fato o Espírito Santo e ele vai andar segundo as ordenanças da sua palavra. Essa é a pregação da fé, irmãos. A pregação da fé, o que coloca aqui? O contraste da lei, das obras de Cristo com as obras da lei. Obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso ter essa visão. Eu quero que vocês, meu desejo é que todos aqui, não estou dizendo que vocês não tenham, o meu desejo é que todos vocês tenham essa visão de Jesus exposto na cruz. Tem essa visão. Você vê Jesus assim, você pensar em Jesus assim, e dormir pensando em Jesus, e acordar pensando em Jesus. Quero saber isso de vocês, só isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É isso, irmãos. Que Deus nos ajude, nos abençoe.